Senhor? Glória a Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, na Assembleia de Deus Filadélfia, Regional Formosa. Esta igreja que nós respeitamos muito, sabemos que é uma igreja séria, comprometida com o Evangelho, uma igreja pentecostal viva, que crê na atualidade dos dons espirituais e que tem cumprido a sua missão aqui nesse lugar. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu irmão, pastor Lindomar Silva. Deus abençoe o senhor, grande pregador, amigo querido, um exemplo, não só para vocês que aqui estão, mas também para a minha vida e para muitos outros que nem aqui congregam. Lembro-me, quando fui pastorear a igreja do bairro Santo André, pedi aqui uma agenda com o senhor, nós abrimos aquele portão e nós conversamos bem ali, ó. Fui conversar com o pastor Lindomar Silva sobre a vida de um pastor de uma igreja local, né? Minha vida sempre como pregador, de repente eu me deparo com a grande oportunidade de cuidar de um povo em particular, e o senhor trouxe palavras importantes para mim naquele dia. Obrigado, pastor, o senhor é uma bênção, que Deus continue usando grandemente. Evangelista Mateus Frazão, um dos copastores da igreja, líder dos jovens, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Cumprimentando você, eu cumprimento todos os obreiros desta casa, que Deus abençoe grandemente. Trago um abraço da nossa igreja local matriz, estamos ali na Praça da Bíblia, há quase 4 anos pastoreando aquela igreja. Trago o abraço da minha esposa, pastora Aline, com quem sou casado há 14 anos, estamos há 20 anos juntos, entre namoro, noivado e casamento. Temos a Heloísa de 12, o Marco Túlio de 9 e a Ana Beatriz de 6 anos. Somos uma família imperfeita, mas feliz, porque temos Jesus lá na nossa casa. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Por gentileza, foi me dado um tema, eu li lá no cartaz, né? Incendiados por um propósito, né? E eu quero caminhar nesse texto, que eu já ministrei, mas eu fui lendo e relendo, né? E o Senhor sempre traz algo novo num texto, às vezes muda toda a mensagem no texto, né, pastor? Não, o contexto é o mesmo, mas a aplicação, o Espírito Santo vai nos direcionando, e eu quero pregar para vocês esse texto aqui, tão impactante para a minha história, e tenho certeza que será também para a vida de vocês. 1 Samuel, capítulo 11, a minha tradução, eu peguei a Bíblia errada lá, era para trazer revista corrigida, eu trouxe a Nova Almeida atualizada, mas dá para caminhar, dá para acompanhar. 1 Samuel, capítulo 11, então Naás, que era monita, foi e sitiou Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco, e nós o serviremos. Versículo 2, porém Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês, assim trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhes disseram: dê-nos 7 dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, olha o que o texto diz: o Espírito de Deus se apossou dele e ficou irado, furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como um só homem. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, graças te damos pela oportunidade que temos de ouvir a tua santa e preciosa palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na sua casa, neste primeiro dia da semana, dedicando as primícias dessa semana ao Senhor. Ó Deus, fala conosco, precisamos ouvir a tua voz,
e que o teu Espírito possa operar e realizar no meio de nós tudo aquilo que lhe aprouver. Te louvamos, te glorificamos, te agradecemos por esta noite, por esta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Tome seu assento, por favor. Propósito, uma palavra importantíssima, necessária, fundamental na vida de qualquer pessoa, quer seja ela crente, quer também não seja. Hoje, nós estamos vivendo numa geração que recebe muitas informações. As pessoas estão atabalhoadas, elas têm informações, elas têm tecnologia nas mãos, elas têm muitas oportunidades. Por exemplo, estudar no Brasil era muito difícil. Hoje, se uma pessoa for aí em um polo de uma faculdade reconhecida pelo MEC, ela pode fazer um bom curso de graduação estudando dentro da sua casa. Então as oportunidades cresceram, a vida se tornou mais fácil no que tange a esta realidade. Mas mesmo diante de tantas possibilidades, diante de tantas informações, diante de tantos caminhos para ser seguido, me parece que no meio da pluralidade de tantos caminhos, de tantas oportunidades, as pessoas não estão conseguindo mais encontrar o caminho que Deus quer que elas trilhem. Parece-me que as pessoas estão cheias de dúvidas, mais dúvidas do que antes. As pessoas não têm senso de propósito. Uma hora elas querem uma coisa, outra hora elas querem outra, uma hora elas desejam isso, outra hora elas desejam aquilo. Não há disciplina. As pessoas não conseguem começar um bom livro, a leitura de um bom livro, e terminar a leitura desse bom livro. Elas querem muito no começo do ano, mas no meio do ano nem sabem o que querem mais. As pessoas não têm mais senso de vocação, capacidade de entender quem elas são, e entendendo quem elas são, viverem aquilo que Deus quer que elas vivam. Por exemplo, hoje, quando nós falamos para um jovem, que curso você quer fazer? Em regra, ele vai procurar o curso que traz maior rentabilidade. Antigamente, agora está mudando um pouco, era medicina. Por que você quer que seu filho faça medicina? A gente perguntava para um pai. Não, porque medicina é uma profissão que dá condições dele viver uma vida melhor financeiramente. Então as pessoas estão procurando se apegar àquilo que podem trazer uma maior rentabilidade, quando na verdade, dizendo que são filhas de Deus ou filhos de Deus, deveriam procurar saber que curso devo fazer que contemple a minha vocação, que contemple o meu chamado. Porque se a pessoa estiver dentro do propósito, dentro daquilo que Deus desenhou para a sua vocação e para o seu propósito, naturalmente ela será próspera naquele lugar, viverá feliz, porque ela está vivendo aquilo que Deus desejou para ela desde a fundação do mundo. Então, viver um propósito, o propósito para o qual Deus nos chamou, parece-nos simples, mas não é. E aí as pessoas ficam a perguntar, muitas vezes, eu sei que o pastor Lindomar já aconteceu isso comigo, com ele também, no gabinete pastoral, ou na vida cotidiana, as pessoas chegam e falam: pastor, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. E às vezes a gente vai conversando com as pessoas, e a percepção que eu tenho é que as pessoas estão muito cansadas, estão ocupadas, estão demasiadamente atarefadas, cansadas, ocupadas e atarefadas, mas sem propósito. Elas estão estressadas com o cotidiano da vida, no presente, porque estresse tem a ver com o presente, e elas estão ansiosas a despeito do futuro. Alguém disse, né, que depressão tem a ver com as questões do passado, o estresse tem a ver com as questões do presente, e a ansiedade tem a ver com as questões do futuro. As pessoas estão atarefadas, correndo de um lado para o outro, mas me parece sem um senso de propósito.
E a pergunta é: qual é o desejo de Deus para a minha vida? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Muitos homens na Bíblia viveram esta vida trôpega, manca, claudicante ou sem direção, até que eles tiveram um encontro verdadeiro com a pessoa do Espírito Santo. Paulo só tem condição, só entende qual é o seu propósito, o seu chamado e sua vocação, a partir do momento que ele encontra com Jesus ali no caminho de Damasco. E encontrando com o Senhor, sendo impactado, e vivendo dias de intensas orações, ele descobre qual é o propósito de Deus para a sua vida. Davi foi ungido para depois compreender o seu chamado. Os discípulos só começaram a manifestar, a pregar o evangelho de maneira impetuosa, ou de maneira ousada e corajosa, depois do revestimento do dia de Pentecostes. Propósito sem o Espírito Santo, irmãos, vira peso. Sem o envolver do Espírito Santo, sem o domínio do Espírito Santo, sem o enchimento do Espírito Santo, o propósito se esvai diante das emoções. Muitas vezes a pessoa sai de um culto extasiada, envolvida pelo poder do Espírito Santo, ou sentindo aquelas emoções, mas me parece que quando vai para a vida cotidiana, esse fogo, esse desejo, vai se esfriando, se arrefecendo. Mas quando temos o Espírito Santo em nossa vida, nos controlando, nos dominando, e por que não dizer, nos incendiando diariamente, nós conheceremos o nosso destino. Sem o Espírito Santo, nós não conheceremos o destino da nossa vida. Sem o Espírito Santo, nós não teremos condição de entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque é o Espírito Santo o agente de transformador do nosso entendimento, usando a sua palavra. Será que o nosso entendimento tem sido transformado? Porque na verdade, quando nós olhamos para a vida cristã e lemos as Escrituras, nós não podemos ter a Bíblia como instrumento único e exclusivamente que rege comportamentos. A Bíblia nos ensina como devemos nos comportar. Comportar como marido, como esposa, como filho, como patrão, como funcionário, como crente, como pastor, como evangelista. Sim, ela traz para nós um rol taxativo de como devemos nos comportar. Mas nós não podemos enxergar a Escritura tão somente como um livro que regula comportamentos. Mas devemos enxergar as Escrituras como um livro que transforma o nosso entendimento. E esse livro só transformará o nosso entendimento se o Espírito Santo pegar esta palavra e aplicar em nossa mente e também em nossos corações. Sem o Espírito Santo, a palavra se torna vazia, como para um ateu, que lê as Escrituras, muitas vezes conhece histórias, contextos, mas ele não é transformado. Mas o Espírito Santo que inspira os escritores a escrever esta palavra, o Espírito Santo que trouxe a inerrância das Escrituras, pega esta palavra, aplica em nossa mente, transforma o nosso entendimento, e transformando o nosso entendimento, faz-nos compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que em suma significa, Ele nos faz entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, o Espírito Santo não é um luxo na vida de um crente, mas é uma pessoa que nós chamamos de Deus, como Deus Pai é e como Deus Filho é, com a qual quer se relacionar conosco, dialogar conosco, nos orientar nas tomadas de decisões. Muitas vezes alguém pode ter clareza de um propósito, mas não basta ter clareza do propósito também, tem que ter coragem para ir em direção ao propósito. E esta coragem só pode ser oferecida, só pode nos ser dada pelo poder do Espírito Santo.
Se a pessoa tiver clareza do propósito, que às vezes eu já conversei com pessoas que não romperam em nenhuma área da nossa vida, da sua vida, na área conjugal, na área profissional, na área emocional, mas quando você senta com aquela pessoa, pastor Lindomar, ela é um poço de cultura, ela sabe falar sobre política, ela é muitas vezes um poliglota, ela tem a compreensão da ética, da filosofia, da sociologia, é uma enciclopédia ambulante, mas quando você olha para a vida daquele ser humano, ele não rompe como marido, ele não rompe como esposa, ele não rompe na vida financeira, ele não rompe no ministério, ele não rompe, por quê? É uma pessoa que tem senso crítico, tem uma capacidade cognitiva aguçada, ela tem senso de propósito, mas ela nunca conseguiu viver aquilo que Deus queria que ela vivesse, porque ela confiou plenamente na sua intelectualidade, e nunca dependeu do poder do Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos avançar em direção ao propósito, nós precisamos ser controlados, dominados pelo Espírito Santo de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Nós estamos diante de um texto em que Israel estava vivendo um dia anormal na sua história. Todos nós que conhecemos a história de Israel, sabemos que Israel era governado pelos juízes. Era uma governança plural, de tempo em tempo os juízes lideravam sobre o povo de Israel. Israel, diferente de todas as outras nações, ela não tinha um rei humano. Todas as outras nações tinham um rei, alguém com a coroa, sentado num trono, que eles olhavam como referência, mas Israel não tinha. E por que Israel não tinha? Porque o rei de Israel sempre foi o eterno Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus nunca quis que Israel tivesse um rei humano, irmãos. Nunca foi a vontade de Deus, porque na história, no curso da história de Israel, nós vamos ver Israel vencendo guerras, batalhas, dificuldades, vivendo milagres, porque o seu grande rei sempre esteve à sua frente, sempre esteve os protegendo, sempre esteve os direcionando. Então não haveria necessidade de se apegar a um rei humano. Porém, Israel pediu: nós queremos um rei. Começou a pedir: Senhor, nós queremos um rei. Eles estavam olhando para as outras nações e diziam: todo mundo tem um rei para mostrar. Nós temos um rei, mas ele é invisível, ele não pode ser visto. Nós queremos também ter um rei para mostrar. Deus aceita o pedido do povo, desce ao nível da incredulidade desse povo, porque a incredulidade é do povo, e lhes deu um rei com a aparência de um guerreiro. Esse rei se chama Saul, um homem bonito, aparente, alguém que tinha presença. Samuel unge esse homem agora vai reinar sobre Israel, e aqui começam as grandes tragédias da história de Israel, porque eu lembro-me quando eu estudei no seminário a história dos reis de Israel, eu fiquei boquiaberto, porque a grande maioria deles foi um grande desastre. É interessante como o ser humano gosta disso, né? De se apegar a personalidades, personalismo, idolatria. Nós queremos ter um rei humano, e Deus está dizendo: eu não quero dar um rei para vocês, eu sou o rei de vocês. Mas o povo quer um rei, e Deus permite que esse homem seja ungido. Não bastou para eles que ao longo da história de Israel, Deus tenha se demonstrado forte e poderoso em favor do seu povo. E agora Saul tem a oportunidade de mostrar o seu caráter e de consolidar a sua autoridade como rei em Israel. Esse é o cenário. Transição entre juízes e reis. E agora Saul, primeiro rei de Israel, vai ter a oportunidade de mostrar quem ele é, de revelar a sua força. Eu não vou entrar aqui nos pormenores depois do desastre do reinado de Saul, mas eu quero trabalhar aqui com o começo da sua história. Ele começou bem. E nós vamos ver isso dentro desse texto. Agora preste atenção no que o texto vai dizer para nós. Nós estamos diante de uma situação em que o povo de Deus, aqui conhecido como povo de Jabes de Gileade,
está dentro do seu território, vivendo em paz, em tranquilidade. Mas o texto vai dizer que Naás, e Naás aqui significa serpente, que é parente também dos israelitas, porque ele é da descendência do sobrinho de Abraão, dos filhos de Ló. Esse Naás amonita vai subir em direção a Jabes de Gileade para atacar esse povo, para destruir os seus próprios irmãos. Mas Naás, que tem o seu nome como significado serpente, ele é astuto como a serpente lá do Gênesis 3. Ele é astuto e ele sobe em direção àquela terra. E o que ele faz? Quando ele sobe em direção a Jabes de Gileade, em vez de entrar quebrando porta, derrubando muros, tacando fogo, usando seus espadachins, seus flecheiros, seus arqueiros e destruindo tudo, ele usa de outra tática que existe na guerra militar, que se chama sítio ou cerco. O texto vai dizer que Naás, que era amonita, versículo 1, foi e sitiou, cercou Jabes Gileade. Preste atenção na estratégia. Ele não sobe batendo de frente, ele não sobe colocando fogo, ele usa de uma estratégia que, na visão militar das guerras antigas principalmente, era a melhor de todas. É algo que o Trump tem feito lá na Venezuela. Não sei se você está percebendo. Ele não está entrando na Venezuela e arrebentando, ele está colocando navios. E o que ele está fazendo? Cercando as regiões do Caribe. E quando ele está fazendo isso, os homens lá da Venezuela, o exército da Venezuela está ali, amedrontado, queremos paz, mas olha a estratégia. A estratégia não é entrar e decepar a cabeça do presidente da Venezuela, não, é cercar aos poucos. Então a estratégia de cerco é para minar as forças daquele exército, daquele povo, dentro da sua própria terra. Então a estratégia do sítio é fazer o quê? É cercar um povo dentro do seu território e enfraquecê-lo aos poucos dentro da sua própria terra. Olha essa estratégia. Quando nós vamos para o Gênesis 3, nós temos algo que não é idêntico, mas é parecido. Nós não temos uma serpente entrando, enrolando em Eva, estrangulando ela, ou tentando tirar ela do seu território para destruí-la. Não, a serpente do Gênesis 3 vai fazer o quê? Ela entra dentro do próprio território que Deus havia feito para Adão e Eva, e lá dentro daquele território, ele vai tirando as forças, ele mata, ele tira a vitalidade espiritual de Adão e Eva. Ou seja, ele não precisa tirar Adão e Eva do jardim para matá-los, ele vai matá-los dentro do jardim. Então o cerco mata os isolados, e o cerco faz algo interessante, pastor Lindomar, é que naquela época tinham muitos poços que forneciam água para aquele lugar. Então o cerco, você entulha os poços, ou seja, você mata o povo de sede aos poucos, você vai tirando a capacidade deles receberem alimentos aos poucos, ou seja, você cerca e gera escassez, morte dentro do próprio território. Você vai acostumando o exército, o povo inimigo, à escassez. Em vez deles tirarem de uma vez, eles tiram aos poucos. E o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Essa estratégia da serpente tem sido utilizada também ao longo do tempo contra o povo de Deus. A serpente tem cercado muitos jovens, muitos homens e muitas mulheres dentro de um sistema que nós chamamos na Bíblia de mundo. Quando a Bíblia diz em Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não compreendeis vós que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A ideia ali de mundo não é cosmos, mas é sistema. E o que é o mundo sistema? Mundo é um sistema divorciado de Deus, governado pelo diabo. Vou repetir, mundo é um sistema divorciado de Deus, governado pelo diabo. Então qual que é a estratégia da serpente
também nos dias de hoje. Ele vai cercando pessoas que estão na igreja, com influências desse sistema maligno, de maneira sorrateira, perigosa. Esse mundo tecnológico, cheio de informações, cheio de estímulos, cheio de redes sociais, vai entrando na casa dos crentes, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, no meio de adultos, no meio de homens e mulheres que estão na igreja e são da igreja, e vai tirando a sua força. A pessoa às vezes não trabalhou muito durante o dia, mas ela se vê cansada, desanimada. E já existem pesquisas científicas que não foram feitas por crentes, feitas por cientistas, que o uso de celular para adolescentes até a idade de 15 anos gera putrefação em seus neurônios. O uso abusivo de tela gera gangrena no neurônio. Sabe o que é gangrena, né? É quando aquela parte do seu corpo perde a circulação e começa a ficar preta, começa a feder, a tal ponto que precisa às vezes o quê? Amputar. Meu avô viveu isso em 96, lembro? O dedinho dele começou a ficar pretinho, depois o segundo dedo, quando foi ver a diabetes, estava atacada, deu trombose, teve que cortar a perninha dele até aqui em cima, ou seja, a perna ficou podre. O uso abusivo das redes sociais, dos celulares, dos estímulos deste mundo tecnológico, tem gerado morte nos neurônios de jovens e adolescentes. Eles não conseguem mais elaborar pensamento, construir pensamentos. E esse cansaço, essa morte, tem tirado a vitalidade de homens, mulheres e jovens para buscar ao Senhor. E como que o inimigo vai usando isso? Ele vai lançando informações, estímulos, ele vai dando a você muitas oportunidades, e aí a pessoa começa a ter aquela agenda lotada, aquela correria cotidiana. Corre para lá, corre para cá, trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite, faz dupla jornada, tem isso para fazer, tem isso para quê. Às vezes dentro da própria igreja, trabalha com isso, é muito operacional, mas perde a capacidade de se envolver em um relacionamento profundo com Deus, perde a capacidade de viver o ato da contemplação e da meditação, porque o que nos leva a pensar, a corrigir, a reordenar e a realinhar as nossas vidas, é quando nós paramos. Por isso que Jesus vai dizer, quando você for orar, você não vai para o trânsito, você não vai para o meio da correria, você não vai, chama os irmãos, faz isso, faz aquilo, vai para o restaurante, vai para a padaria, não, ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto, feche a tua porta, e busque o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente, ou seja, você só será capaz de fazer uma avaliação exata da sua vida, você só será capaz de ouvir claramente qual é o propósito de Deus para a sua vida, o que o Espírito Santo quer de você, quando você aprender a parar, quando você aprender a descansar, a colocar esse celular em modo avião, a desligar a televisão, a desligar o rádio, a desligar os barulhos do dia a dia, a descansar a sua mente, e a partir daquele momento de joelhos, na presença de Deus, em nome de Jesus, você consegue começar a ouvir o que o Espírito Santo quer de você, o que Ele quer direcionar a sua vida. Hoje eu estou aqui nesta manhã para dizer para você, ninguém será incendiado se viver uma vida incendiada de correria nesse mundo. Nós seremos incendiados quando nós pararmos, quando nós descansarmos em Deus, pararmos e recebermos a sua direção, recebermos a sua palavra, recebermos as visões que Eles têm para nós. Ninguém será incendiado na correria do dia a dia, só seremos incendiados quando aprendermos a viver uma vida de contemplação no Senhor. Sem que a gente perceba, o diabo, vou falar o nome dele aqui, né? O Satanás, Apolion, a serpente, o dragão, vai cercando os crentes. Está na igreja, tem a Bíblia no braço, canta louvores, porém, contudo, todavia, entretanto, não tem força mais para orar, não tem força mais para ler as Escrituras, não tem prazer na lei do Senhor, nesta lei não medita de dia e de noite. Muitas vezes nós achamos
que o excesso de trabalho na nossa vida, que tem gerado riquezas para a nossa conta bancária, é uma bênção de Deus. Cuidado. Qualquer sucesso que te afaste de uma vida de comunhão com o Espírito Santo, por mais eloquente que seja esse sucesso, por mais que a sua casa esteja bonita, o seu carro tenha sido trocado e as viagens tenham sido maravilhosas, se isto te afasta de Deus, qualquer sucesso fora da presença dEle é um grande fracasso para a sua vida. Então Naás cercou, e o inimigo tem cercado as pessoas dentro da igreja. Elas não conseguem mais perceber a presença do Espírito Santo. Elas começam a se tornar demasiadamente naturais, e outros se tornam até carnais. Eles não conseguem contemplar a vida, a batalha espiritual que eles estão travados. Disse muito bem o pastor Hernandes Dias Lopes, que a vida cristã não é um parque de diversões ou um playground, mas é um campo de guerra e de batalha espiritual. E se tem uma coisa que os crentes pentecostais sempre creram no decorrer da sua história, é que existe uma guerra espiritual, e que ela é iminente, e que ela está acontecendo em todo o tempo, e que não há lugar para a bandeira branca, não há lugar de paz nessa guerra. Mas aí os homens de Jabes, eles fazem algo que é terrível. Em vez de defender o seu povo, está aí no texto, então Naás, que era amonita, sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e te serviremos. Em vez desses homens lutarem pelas suas mulheres, em vez desses homens lutarem pelos seus jovens, em vez desses homens lutarem pelas suas crianças, o que eles pediram para a serpente? Faz uma aliança com a gente. Terrível, covardes. E é interessante, enquanto um homem não tem o Espírito Santo, ele é um grande covarde. Ele emudece, ele dá 10 passos atrás, quando deveria dar 10 passos à frente. A ideia desses homens aqui, pastor Lindomar, é evitar o confronto. Eles não querem batalhas, porque batalha gera suor, batalha gera luta, é igual batalhar espiritualmente. Batalhar espiritualmente é um grande desafio. Muitas vezes na batalha espiritual, nós temos que fazer o quê? Subir no monte, orar de madrugada, fazer jejuns mais arrojados, passar 24, às vezes até 48 horas, e alguns que conseguem 72 horas sem comer, porque é batalha. É se recolher, é desligar o celular, é desligar a televisão, porque na luta e na guerra espiritual existe esforço também, existe batalha também. O pastor disse que eu sou policial militar, sim, há 20 anos, e eu fiz um dos cursos dentro da polícia militar, dos mais difíceis, que chama Curso Operacional de Rotan, farda preta, lá em Goiânia. Lembro-me, éramos 60 inscritos, sobraram 19, porque é batalha, é correr 10, 15, 20, 30 quilômetros fardado, com a mochila nas costas, para ganhar um condicionamento, uma força mental extraordinária. Perdi 11 quilos, para se tornar um soldado melhor, para se tornar alguém mais resiliente, alguém mais capaz de enfrentar os reveses do inimigo que virá de lá. Porém, na vida espiritual também é assim. Nós não conseguiremos avançar, alcançar lugares maiores, não conseguiremos alcançar, se posso dizer, uma musculatura espiritual maior, se nós não entendermos que nós temos que treinar, que nós temos que buscar. Mas esses homens não querem lutar. E deixa eu dizer para você que está aqui nessa manhã, com o diabo, com o Satanás, a gente não faz concessões. Nós não balançamos bandeira branca. Eu oro pela paz do mundo, eu quero que o Zelensky pegue na mão do Putin, é bênção, é coisa de Deus. Eu quero que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul tenham paz, é o nosso desejo. Que palestinos e israelitas tenham paz, é o nosso desejo. Porque morre muita gente, é muita bomba, é muita explosão. Mas nessa guerra aqui, esse não pode ser o nosso desejo, ter paz com o inimigo da nossa alma. Não existe paz e bandeira branca com o diabo. Com o diabo a gente não faz acordo, irmãos. Com o diabo a gente não pega na mão. Com o diabo a gente não faz contrato. Com o diabo a gente não faz aliança. Com o diabo
espiritualmente dizendo, nós levantamos o punho, abrimos nossos olhos espirituais e avançamos para a guerra, não pode, meu irmão, não pode fazer aliança com o diabo, tem que lutar. Seu filho é todo dia, né, pastor? É todo dia. Eu tenho 3 pequenos, todo dia tem que falar, desliga esse telefone, pega o celular, mas eu tenho que repetir todo dia, é guerra todo dia. Ele vai preferir assistir Peppa Pig, ele vai preferir assistir esses desenhos violentos do que assistir a Arca de Noé. Sabe por quê? Não é só porque é gosto dele não, porque é guerra espiritual, é o diabo ali todo dia, lutando contra a sua família, e você não pode pegar o celular e falar, ai, cansei, deixa esse menino ver o que ele quer, que ele me dá paz. Quando você faz isso, você está fazendo aliança com Satanás, aliança com o diabo, deixando ele entrar na sua casa. Mas essa manhã eu te trouxe aqui para dizer, é hora de lutar, é hora de brigar, é hora de ir para cima. Com o diabo a gente não faz concessão. Tira o celular, joga a televisão fora se for necessário, lute, leia a palavra, ore todos os dias, mas não entregue os pontos. Eles querem fazer aliança, sabe por quê? Porque eles querem continuar vivendo do seu jeito. Quer ser perseguido não, irmão? Quer não? Faz aliança com o diabo. Ué. Pastor, eu quero é paz. Aqui você não vai ter paz, você não é daqui. Deus dá uns momentos de tranquilidade para nós em determinadas áreas da nossa vida, e quando tiver assim, apega, abraça e beija, porque vai vir guerra. A Bíblia diz, pois todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão o quê? Aplaudidos? Serão elogiados? Você está achando que porque você é crente, você vai ser elogiado? Não, você vai ser perseguido. A vida cristã é essa. É uma guerra incessante, porque não tem como esse sistema gostar de gente como a gente, irmãos. A nossa cultura é outra, o nosso jeito de viver é outro, nós nos casamos diferente, a gente trata a esposa diferente, a gente trata o marido diferente, a gente trata os filhos diferente, a gente obedece, a gente honra, a gente é de paz, a gente entendeu, bem dizer quem te maldiz, orar por quem te persegue, a gente entendeu que temos que fazer o bem, independentemente de quem sejam as pessoas. Essa é a nossa cultura, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós estamos aqui de passagem, nós não podemos perder essa percepção, nós estamos passando, e a luta vai continuar. Pastor, quando a luta acaba? Quando a missão terminar. E quando que a missão termina? Quando você chegar no céu de glória, na frente do seu Senhor, e Ele dirá para você, entra para o gozo do teu Senhor. Você não quer enfrentar guerras, meus irmãos? Você não quer oferecer a outra face? Você não quer andar mais uma milha? Você não quer sofrer? Então você decidiu fazer aliança com a serpente. Aqueles homens jamais deveriam fazer aquele tipo de proposta. Eles não deveriam aceitar o cerco. Preste atenção, eles não deveriam aceitar o cerco. Eles deveriam lutar. Deixa eu dizer um negócio para você. A serpente e seus demônios têm cercado muitos crentes dentro da igreja, dentro do templo. Que é isso, pastor? Demônio entra aqui, não entra assim. Aqui já caiu vários, né? Babando, rolando no chão. Se demônio não entrasse no culto, não tinha gente possessa aqui dentro. Vem mesmo. Aqui entra o crente cheio do Espírito Santo, avivado, e entra aquele mais imundo, pornográfico, cheio de demônio. Entra. Deixa eu dizer para você, Satanás e seus demônios têm cercado muitos crentes dentro da igreja. Pessoas estão morrendo frequentando a igreja. Estão aqui dentro, mas não conseguem orar. Estão aqui dentro, mas não conseguem ler a Bíblia. Estão aqui dentro, mas não vigiam.
estão aqui dentro, mas não jejuam. Estão aqui dentro cantando as músicas dos crentes, estão aqui na igreja lendo a Bíblia dos crentes, estão aqui dando a paz do Senhor dos crentes, e quem olha, a gente olha aqui de cima, a gente diz, é tudo igual, está tudo beleza, está tudo certinho, olha lá, canta, sabe cantar todas, sabe 10 versículos de cor, dá a paz do Senhor, tem um terno, uma gravata bonita, um vestido bonito, olha que maravilha, está tudo certo, mas não, existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão cantando, mas não adoram, fecha o olho, mas não oram. Deixa eu dizer para você, em nome de Jesus, meu irmão, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos nessa noite. Talvez você está aqui, é membro dessa igreja ou até de outra igreja, mas você está morrendo espiritualmente, você está morto, você está arrefecendo, você se sente fraco, o diabo tem te cercado dentro da igreja. Sabe por quê? A estratégia do diabo não tem sido mais tirar os crentes para desviar no mundo, mas é desviar os crentes dentro da igreja. Está aqui dentro, tem roupa de crente, tem cara de crente, tem voz de crente, tem jeito de crente, mas o coração está vazio, está morto, está frio, está gelado. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui nesta manhã, que os olhos dele são como chamas de fogo, e nesta manhã ele entra com seus olhos para dentro de mim e de você, e diz, eu quero te consertar, eu quero te levantar, eu quero te avivar, eu quero te dar força, eu quero te dar poder. Ele está te vendo por dentro. Ele está te vendo por dentro. E quando ele diz, eu quero fazer aliança com você, versículo 2, olha o que Naás respondeu: eu faço aliança com você, mas tem uma condição: eu vou vazar o olho direito de vocês. Eu faço, pastor Lindamar, mas olha a condição: eu vou furar o olho direito de vocês. Tinha uma musiquinha que a gente cantava quando era jovem, que falava assim, que o diabo dá com a colher e tira com a concha. Eu lembro dessa música, meu tempo de juventude. Tudo bem, vocês querem paz? Quer ficar morando aí tranquilo? Quer continuar vivendo a vida de vocês, do jeito de vocês? Tá bom, não vou destruir vocês não, agora não, mas eu vou furar o olho direito de vocês, pode ser? Pastor, o que é isso? Nós não vamos invadir, mas vocês vão ficar cegos do olho direito. Como é que se fazia guerra naqueles dias? Era com fuzil? Era com avião? Não. Eram arqueiros e espadachins. Era na arca, na lança e na espada. E qual que eram os utensílios daquela armadura principais? A ferramenta de ataque e o escudo de defesa. E sabe como é que funcionava aquela luta, aquela batalha? O soldado pegava o escudo com a mão esquerda, a espada com a mão direita, e quando o inimigo vinha atacá-lo, ele colocava o escudo, se escondia atrás e esperava o ataque. Quando ele terminava o ataque, era a vez dele atacar, porque o outro tinha que se armar novamente. Mas para ele ver o outro, ele colocava o olho direito para fora, para ver o seu inimigo. O olho diretor, que nós chamamos na polícia militar de olho da mira, era o olho direito. Ou seja, eles tinham escudo, tinham armas de ataque, e com o olho direito eles conseguiam ver o inimigo.
E vendo o inimigo, eles lançavam a lança, ou batiam a espada no lugar certo. O que Naas está propondo? Tudo bem, nós não vamos invadir, mas nós queremos tirar de vocês a capacidade de atacar. Nós queremos tirar de vocês a capacidade de ter direção. Vocês vão ter escudo, vão ter espada, vão ter capacete, vão ter sandálias, vão ter couraça, vão ter tudo, mas não vão ter a visão. O que Naas está propondo? Ele está dizendo: eu não mato vocês agora, eu mato vocês depois. Eu quero vazar o olho direito de vocês. Deixa eu vazar. Deixa eu tirar de vocês a capacidade de ver. Espiritualmente dizendo, quando Naas propõe uma aliança conosco, quando nós aceitamos o sítio do diabo, ele vai dizer: eu não vou te incomodar agora, mas eu quero tirar a sua visão espiritual. E sabe quando que a gente percebe que a pessoa perdeu a visão espiritual? A família está um caos, e ele não sabe como resolver, ela não sabe como resolver. O marido e a esposa brigam, e eles não sabem reconciliar. Os filhos estão rebeldes, eles não conseguem discipliná-los. A casa vira uma bagunça, a empresa não avança, uma bagunça. Vende, mas não sobra dinheiro, está um caos, e a pessoa está dizendo: não, é falta de gestão, não, é falta de estratégias econômicas, não, eu vou buscar uma ajuda coach, não, eu vou buscar um terapeuta para isso, não, eu vou buscar outro terapeuta para aquilo. Não tem nada contra terapia, nem nada contra psicólogo, psicologia é uma bênção, glória a Deus, mas a pessoa corre atrás de todos os recursos, quando na verdade ela deveria acordar e correr atrás do principal recurso: entrar no seu quarto, fechar a tua porta, buscar o teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto começa a mostrar para você aonde estão os problemas, aonde está o inimigo, aonde estão as dificuldades, aonde estão as lutas, aonde estão as adversidades. Talvez você está aqui sem direção, nós estamos falando de propósito. Ei, você é inteligente, você é capaz, você tem escudo, tem espada na mão, tem envergadura, entende a verdade, mas não tem direção na vida, perdeu a direção, está atacando no lugar errado, em vez de atingir o alvo, está atingindo em outros, está atingindo em outros lugares, e a vida não rompe. Mas o Senhor está aqui nesta manhã para dizer para você: jogue as duas mãos para o alto, em nome de Jesus. Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer abrir os seus olhos. Chega de andar de um lado para o outro. Ei, alguém já disse para você: é inteligente, é capaz, mas não rompe. O que está acontecendo? É inteligente essa moça, é inteligente esse rapaz, é inteligente esse homem, mas a vida não vai, a vida não rompe. Talvez Naas colocou uma agulha no seu olho e tem furado os seus olhos devagarzinho. Ele quer tirar a sua capacidade de lutar. Ele quer tirar a sua capacidade de ter direção na vida. Coloque a mão no seu coração por alguns segundos. Às vezes você se pergunta, fica com os olhos fechados: pastor, eu creio em Deus, mas minha vida não está rompendo como deveria. Pastor, parece que não vai. As pessoas dizem que eu sou inteligente, que eu sou capaz, mas eu não sinto a minha vida romper. Eu tenho todos os motivos para ser feliz, pastor, mas eu ando triste. Pastor, eu tinha tudo para ser feliz, eu tenho uma casa boa, um marido bom, uma esposa boa, filhos bons, uma esposa boa,
não me falta nada, mas eu me sinto fraco. O Espírito Santo vai revelar a você nesta manhã qual foi o lugar, ou qual é o lugar que está saindo de rota na sua vida, aonde você precisa ajustar, aonde você precisa consertar. Talvez você está sem direção na vida, você não consegue atacar no lugar certo, você tem atacado lugares errados, pessoas erradas. Lembra de Sansão? Um homem forte, separado, para uso exclusivo de Deus, para derrotar os filisteus. Mas olha aqui para mim, aonde que Sansão perdeu a guerra? Foi no colo de Dalila. O que é Dalila na vida de Sansão? Distração. O inimigo de Sansão eram os filisteus, mas ele perde a guerra antes de confrontar com os filisteus, porque ele perde a sua força antes. O poder de Deus sai antes, sem que ele perceba. A sua energia foi embora antes da batalha. Talvez você está aqui fraquinho, mas esses homens vão fazer algo que vão nos ensinar. E eu caminho para o encerramento. Quando Naás propõe furar os olhos deles, o que eles fazem? Versículo 3. Então disseram os anciãos de Jabes: nos dê 7 dias. Naás, nos dê 7 dias, porque nós vamos enviar mensageiros por todo o território de Israel. E se não houver ninguém que possa nos ajudar, a gente se entrega a você. Eles fizeram algo que muitos de nós, na nossa caminhada cristã, esquecemos de fazer. Sabe o que nós esquecemos de fazer? Pastor Lindomar, de pedir socorro aos nossos irmãos. Aqui é a comunidade dos santos, é lugar de comunhão. Aqui não é um aglomerado de pessoas, aqui não é um lugar de encontro social, aqui não são encontros de fast food, de relacionamentos superficiais, não. Aqui no lugar desse aqui, onde vocês se reúnem há muitos anos, é um lugar de irmãos, é lugar da igreja completa se reunindo para a adoração do Senhor Jesus, que é o cabeça dela. Eles começaram: nós vamos pedir socorro, o medo chegou. Eles estão entendendo que agora eles estão encurralados, mas eles disseram: 7 dias. 7 dias para a gente correr atrás de alguém para nos ajudar. Olha o que o versículo 4 vai dizer. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde moravam Saul, eles começaram a contar o caso a todo o povo. E sabe o que o povo fez? Começou a chorar. Esse povo de Jabes de Gileade, em outro tempo, não lutaram com seus irmãos. Interessante a história. Quando o povo deles precisou deles, eles não lutaram. Mas agora eles precisam e eles vão atrás. E quando o povo ouve a notícia
povo começou a chorar. Sabe por quê? Porque irmão chora pelo seu irmão. Irmão não deixa irmão para trás. Mesmo que o outro tenha deixado você em outro momento, mas quando ele precisa, ele levanta a sua mão, ele diz: conta comigo, vem cá que eu vou te ajudar. Mesmo quem me feriu, mesmo quem me deixou para trás, eu não vou deixar para trás, eu não vou deixar para trás, eu não vou abandonar. E então eles começaram a chorar. Sabe por quê? Porque a irmandade fala mais forte. Ei, meu irmão é tão distante de mim. Eu tenho um irmão, chama Eric, ele mora lá em Pirinópolis. Às vezes a gente fica 6, 7, 8 meses sem ver, mas quando eu vejo ele, nasce aquele amor. Quando alguém fala para mim, ele está doente, dói em mim, porque meu irmão é sangue do meu sangue. Quanto mais os meus irmãos de fé, aqueles que vão subir comigo para o céu. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Você está passando por lutas, pede socorro, pede socorro, seja humilde, peça socorro, peça socorro, peça socorro, peça socorro, peça socorro, peça socorro. Você está encurralado, peça socorro. Está aqui o seu pastor, está aqui os obreiros. Tem irmãs de oração aí, tem irmãos de oração aí. Estou fraco, ora comigo. Estou angustiado, ora comigo. Estou na luta, ora comigo. Levante a mão para o alto, fique com a mão em cima, peça socorro, peça socorro, peça socorro, pelo amor de Deus, peça socorro, mas não morra, não deixa ele furar os seus olhos, não deixa ele acabar com a sua vida. Pede socorro, está na hora de dizer: eu não dou conta sozinho. Se você tem intimidade com esse alguém que está perto de você aí, conhece ele, diga para ele: conta comigo. Conta comigo. Pode contar mesmo? Pode contar mesmo? Ou a gente vai entrar e vai sair do mesmo jeito? Aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de sarar as feridas. Aqui, deixa eu dizer para você, o seu sermão fala aos ouvidos, mas o seu abraço, o seu cuidado fala ao coração. Às vezes prega bem, ensina bem, tem retórica, tem a prédica, tem liderança, mas não tem amor. Evangelho não é só pregar, evangelho é também amar. Ame, 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 pelo amor de Deus. Aí a história vai mudar. Põe a mão no seu coração assim de novo. Fala assim: Senhor, me ensina a amar o meu próximo, o meu irmão, como tu amas. Erabai de comenebi andarás. Aí o versículo 5 diz que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: olha o rei agora, que tem o povo? Por que eles estão chorando assim? Então contaram para Saul o que os homens de Jabes tinham relatado. Saul, nossos irmãos de Jabes nos disseram que os amonitas os cercaram, e que eles fizeram uma proposta. Eles aceitam fazer aliança com eles, mas eles querem furar o olho direito deles. Eu fico imaginando, pastor Lindomar, Saul como aquele pai que a gente é, chefe de família, quando a gente está aquele momento assim, mais aquela ira santa, e fala: pá, que negócio é esse aqui? Com a minha mulher ninguém vai mexer não, nem com meus filhos não. Que negócio é esse? A gente é assim, homem é assim, macho é assim. Ele não deixa a sua família na chapada. Saul ficou irado. Agora o texto é forte. Versículo 6. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele.
Ei, meu irmão, quando o Espírito Santo se aposta de alguém, quando ele vai incendiando alguém, a coisa muda. Orabai de comenebi andarás. O Espírito Santo te trouxe aqui nesta manhã para se apossar de você. Uricai de fomenebi andarás. Quando ele se apossa, a gente acha o caminho, a gente entende o propósito, a gente recebe direção. Olha o que Saul vai dizer. Ele pega uma junta de bois, fica nervoso, corta tudo e diz o seguinte: distribui entre o povo e diga para eles: quem não defender os seus irmãos, eu vou acabar com tudo que eles têm. Que ira santa, que poder é esse? É só alguém cheio do Espírito Santo. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo vai te dar direção. 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 Joga as duas mãos para o alto em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dar direção. Ele quer te dar direção. Ele quer te dar direção. Jovem, Ele quer te dar direção. Ele quer te dar direção. Homem, Ele quer te dar direção. Mulher, Ele quer te dar direção. Obreiros, Ele quer nos dar direção. Mas quando o Espírito vem, Ele se aposta e Ele diz: que conversa é essa? Que conversa é essa? Não vai furar coisa nenhuma. Aqui em Israel tem rei, e é rei cheio do Espírito Santo. Orabacandarai, orabacandarai, uribicandarai. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo se apossar. O Pedro covarde, cheio do Espírito Santo, ficou ousado. De um pescador assustado, se tornou um pregador inflamado. Orabacandarai. Era um pescador medroso, cambaleante, mas cheio do Espírito Santo, se tornou um pregador de multidões. Orabacandarabá, subicandarai. O propósito não é só saber o que fazer, mas é ter coragem para fazer. E para ter coragem para fazer, tem que ser cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Levante as mãos. O Espírito Santo te levanta nesta manhã. Ele te empurra nesta manhã. Ele te faz avançar quando você pensa em parar. Você não vai ser dilacerado. A serpente não vai furar o seu olho. Porque quando o Espírito Santo chega, o casamento conserta, os filhos consertam, a empresa conserta, o ministério conserta, a moral conserta, a ética conserta, a unção se renova. Deixa o Espírito Santo se apossar de você, homem. Se ele se apossar de você, você vai ser um marido que ama sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Deixa o Espírito Santo se apossar de você, mulher, porque se ele se apossar de você, você vai conseguir ser submissa, você vai conseguir ser ajudadora, você vai conseguir ser obediente. Jovens, deixa o Espírito Santo se apossar de você, porque você vai conseguir ser um filho obediente, filho que honra pai, filho que honra mãe, filho usado na presença do Senhor, um bom estudante na faculdade, um bom estudante na escola, alguém separado, alguém diferente, para a glória de Deus. Obreiros, deixa o Espírito Santo se apossar de você, porque quando o Espírito Santo se apossa do obreiro, ele tem a mensagem, mas também tem a unção, ele tem o entendimento, mas também tem a graça, ele tem a prédica, mas ele tem também o poder. E o versículo 7 vai dizer no final: então o temor do Senhor caiu sobre os homens. Eu estou sentindo a presença dele aqui.
Isso aqui não é conversinha de pregador pentecostal, porque eu nem preciso disso, irmãos. Pastor Lindomar também não precisa não precisamos de jargão, não, para manipular ninguém, não. Mas a presença do Espírito está aqui. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo. E o texto diz: e saíram como um só homem. 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 A nossa batalha não é contra os amonitas. A nossa luta hoje é contra principados e potestades. Mas talvez alguém possa me dizer aqui nesta manhã: pastor Tiago, o meu olho foi vazado. Eu perdi a direção. Não tem mais jeito não, né, pastor? Tem. Sabe por que tem jeito? Porque o dono da igreja, que se chama Jesus de Nazaré, um dia ele cuspiu num lodo. Pegou aquela gosma de lodo com a sua baba, com o seu cuspe, com a sua saliva, passou no olho daquele homem e disse: abra os teus olhos e veja. Abra os teus olhos e veja. Talvez você está aqui nesta manhã, você perdeu a direção no casamento, perdeu a direção na empresa, perdeu a direção no ministério, está perdendo a direção em alguma área da sua vida, está cego, não consegue, não sabe o que fazer. Deixa eu dizer para você, levante a mão para o alto. Jesus Cristo de Nazaré, que passeia no meio da igreja, Apocalipse diz que ele passeia no meio da igreja, ele passa aqui nessa noite, toca nos seus olhos e diz: abra os teus olhos e veja, abra os teus olhos e veja, abra os teus olhos e veja, abra os teus olhos e veja. Pega a sua mão direita assim, coloca a mão no olho direito. Ei, rabai, comenebi andarabá, subicandarai. Talvez seu olho não foi vazado, mas você está ficando míope, não está conseguindo ver mais, não sabe mais o que fazer. Deixa eu dizer para você, o Espírito Santo que mora no seu corpo, pois o seu corpo é templo dele, ele vai tocar nesse globo ocular, na sua visão espiritual, e vai dizer: eu vou te mostrar o que você precisa ver, eu vou fazer você entender o que você precisa entender. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abra os olhos desse homem, abra os olhos dessa mulher. O Senhor está dizendo nesta manhã: abra os teus olhos e veja, 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 em nome de Jesus. Você que precisa de força, você que precisa de restauração da visão, você que precisa de direção, você que precisa encontrar, você que precisa voltar para dentro do propósito, você que precisa de vigor espiritual, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por pessoas que precisam de vigor, eu quero orar por pessoas que precisam de renovo da parte de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Sai do seu lugar correndo e vem aqui. Você que precisa desse poder, você que precisa dessa direção, você que precisa encontrar o propósito, sai do seu lugar e vem aqui. Mas vem rápido. Incendiados para um propósito.
só entenderam o propósito na hora que o Espírito Santo se apossou de Saul. Racai, pá, subicandarai. Perca tudo na sua vida, meu irmão, mas não perca a presença do Espírito Santo. Essa igreja aqui, ela se movimenta no Espírito. O movimento é no Espírito. Deus vai dar direção para muitas mulheres aqui hoje. O Senhor está falando algo comigo aqui que Ele nunca falou em nenhuma pregação, mas hoje o Senhor está derramando, não é gota não, é jarros de sabedoria sobre a vida das mulheres desta igreja. Jarros de sabedoria. Decai, e essa sabedoria que a senhora está recebendo, mulher, é a direção de Deus que você precisa na sua vida. O Senhor está dando vigor para os homens desta igreja, para se posicionarem como sacerdotes, líderes, que protejam, que liderem, que direcionem a sua família. O Espírito Santo está aqui. E se você der lugar, se Ele se apossar de você, a história muda. Sabe por que a história muda? Porque a história muda a partir de você. Decai, mantarás no bicandarai. Feche os olhos. Vamos orar. Aleluia, é momento de clamar.